Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês, pessoal do nono ano? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan e hoje eu vou gravar uma aula para vocês aqui sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Hoje o nosso tema ele é especialmente focado na participação e na trajetória dos expedicionários brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, mas a gente nem viu a Segunda Guerra Mundial ainda. A gente vai ver a Segunda Guerra Mundial quando nós separarmos esse espectro, tá? Para falar sobre a Segunda Guerra Mundial com vocês, antes eu quero falar pelo menos umas duas aulas sobre o nazifascismo lá na Alemanha e aí os inícios dos conflitos, tá? Então, por enquanto, vamos ver o espectro aqui do Brasil, o que o Brasil faz, por que ele participa, de que forma que ele participa, tá bom? Então vamos lá, gente. A participação do Brasil da Segunda Guerra Mundial é digna de uma série no Netflix, isso é fato. Por causa de que a nossa participação na época ela é muito controversa e ela é muito de última hora. Para pensar o seguinte, o Getúlio Vargas, na época vivia-se aqui no Brasil o Estado Novo, né, como a gente vem estudado, e era uma época um tanto quanto ditatorial. Não se tinha grandes liberdades, nem liberdade de imprensa, nem liberdades individuais, mas ainda assim era garantido de alguma forma uma democracia fantasma. O que é uma democracia fantasma, professor? Ela vem e vai assustar você? Não. Democracia fantasma é quando nós não temos eleições diretas para o executivo, mas o legislativo ainda continua tendo suas votações abertas. Então você poderia votar para vereador, você pode votar para deputado, até para prefeito e algumas instâncias de algumas cidades menores. Mas a parte do executivo, como o governador, os prefeitos das grandes cidades e o presidente, obviamente não se tinha nenhuma eleição. E aí nós temos essa democracia fantasma aqui no Brasil e o Estado Novo, os principais figurões da política são muito próximos a uma ideologia nazista. O que isso significa, professor? Que aqui no Brasil tinha nazismo? Olha só, eu vou citar aqui dois nomes especiais, tá? O Eurico Gaspar Dutra e o Montez Góes, tá? O Montez Góes e o Dutra, ambos eles vão ser muito próximos de uma forma muito estranha ao nazifascismo, de ao nível deles visitarem a Alemanha para ver como é que está o processo industrial lá. A desculpa principal dessa visita é falar que, olha, o Brasil está indo para lá para tentar captar alguns recursos e quem sabe alguns investidores para poder criar finalmente aqui uma indústria nacional siderúrgica brasileira. O problema aqui é que, na verdade, essa expedição foi com o intuito, segundo alguns historiadores, de até avaliar a capacidade do Brasil se filiar na guerra ao lado do eixo. O próprio Vargas, quando acontece a ofensiva de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, e mais tarde, cerca de 6 meses, ainda em 1939, começa a invasão na França, o próprio Getúlio Vargas, ele vai dar uma declaração muito estranha. Lá em 39 mesmo, o mais normal que seria se você fosse contra o nazismo era falar o quê? Olha, essa invasão é inacreditável, como isso pode acontecer? Isso é algo que vai contra os princípios da democracia, a guerra não pode acontecer. E o Getúlio Vargas fala, vivemos em um tempo sombrio, não se pode haver confusões sobre de que lado estamos. Oi, cara, de que lado que você tá, mano? Ao nível de que aqui na América do Sul já tinha alguém que se havia filiado ao nazismo, que era o Perón, presidente da Argentina. O medo dos Estados Unidos era que o Brasil também fosse nessa onda, por conta da nossa proximidade com o continente africano. Existe inclusive mais tarde a criação de uma base no Rio Grande do Norte, porque é o ponto mais próximo entre o continente da América do Sul e o continente africano. A ideia, a princípio, era sempre a disputa dessa região do Rio Grande do Norte. Quem tivesse essa base aqui no Brasil poderia ter um trampolim para a África. Ou seja, nós poderíamos, se fosse o caso sombrio de se aliar ao eixo, né, à Alemanha nazista, mandar tropas para a África de maneira mais barata e mais rápida que os próprios Estados Unidos. E o vice-versa também aconteceu. Quando nós aliamos aos Estados Unidos, eles mandam soldados para cá para serem enviados a partir aqui do nosso trampolim no Rio Grande do Norte. Tá, mas e aí, professor, o que define de fato o nosso lado então? O que vai definir o nosso lado de fato é justamente porque o Brasil ele fica nessa neutralidade por demasiado tempo,
até 1941, finalzinho de 41 para 42, e a Alemanha nazista começa a ver uma aproximação ali dos Estados Unidos ao Brasil. A grande pauta da participação do Brasil escolher um lado para lutar sempre foi a criação da siderúrgica nacional. O Brasil nessa época já era muito mais deficitário em termos de indústria nacional. Nós não produzíamos nosso próprio aço, nós não produzíamos nosso próprio petróleo, então nós tínhamos uma deficiência industrial muito grande. O Getúlio Vargas, ele pede para ambos os lados basicamente o quê? Olha, vocês constroem aqui para mim uma siderúrgica, uma indústria de base, e eu luto na guerra lá de vocês. Pode ser na participação ativa, em combate, pode ser patrulhando, pode ser em tema de manutenção. Eu já estou mandando aqui para os dois lados alguns insumos básicos, como café, banha de porco. A Alemanha comprava muita banha de porco do Brasil, mandava muito grão de soja, mandava muito grão de trigo. Então, assim, nós tínhamos uma produção já rudimentar nesse nível para os dois lados, tanto para os Estados Unidos quanto para a Alemanha. Mas a Alemanha, por ela estar em guerra, ela não tem condições de trazer o maquinário dela para cá e montar uma indústria para o Brasil. Os Estados Unidos têm, por a questão de estar mais próxima e também por ter mais recursos. Logo, o Getúlio Vargas vai se aproximar cada dia mais do Roosevelt, até chegar ao nível de que o Roosevelt fala assim, cara, por que você não vem para o nosso lado de uma vez? Eu vou construir essa indústria para você. E Getúlio Vargas dirá, sim, estou do lado dos americanos. A partir que dessa neutralidade é rompida, os U-boats, que são os submarinos alemães, começam a afundar navios mercantes brasileiros. Foram 38 navios que foram afundados pelos submarinos alemães, ao ponto que deixa os brasileiros, inclusive os estudantes na época, a UNE começa a organizar uma série de manifestações pedindo a adesão do Brasil na guerra, e aí por fim, em 42, nós entramos na guerra com o pé na porta e tudo mais. Existe aqui uma curiosidade do símbolo que nós usamos, que eu já falei na aula passada, né? Na aula retrasada, quer dizer, que o símbolo do Brasil é uma cobra fumando. Por que esse símbolo é uma cobra fumando? Na época, o ministro da guerra, o Montez Góes, ele fala que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, quando a gente entra na guerra, o que ele manda fazer? Bom, nosso símbolo só pode ser um, a cobra fumando. Inclusive, os pracinhos, os expedicionários brasileiros, sempre que iam embarcar para a batalha, eles falavam o lema, agora a cobra vai fumar. E daí que você sabe agora de onde que vem essa expressão popular. Uma vez definida que o Brasil agora vai participar da guerra lá dos aliados, onde que o Brasil vai atuar? Porque existe uma discussão muito séria sobre qual que é a participação dos expedicionários nos primeiros dias da guerra e da participação do Brasil lá. Primeira coisa, os americanos estavam muito em dúvida se o brasileiro era de fato um bom soldado. Nós não tínhamos até o século XX uma participação grande em batalhas internacionais. Nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932, mas antes disso nós só tivemos a Guerra do Paraguai. Então, basicamente, por uma questão de nós não termos uma indústria armamentista muito forte, os Estados Unidos teriam que emprestar equipamento e treinamento para que nós pudéssemos lutar na guerra. Então, a primeira discussão foi, Getúlio Vargas ele vai sugerir que o Brasil lute na África ao lado dos aliados, justamente por essa proximidade que nós temos ali do Rio Grande do Norte com o continente africano. O Franklin Roosevelt ele pega e fala assim, não quero que vocês mexam lá, porque eu quero que os meus soldados tenham experiência em lutar no continente africano, para questões futuras, inclusive de manter a ordem na região, e também vai ficar muito mais caro eu mandar o soldado brasileiro atravessar a savana do que eu mandar o soldado americano descer pelos Alpes. Então, vamos deixar o jeito que está. O brasileiro agora ele vai ser relocado para a Ilha da Madeira, lá ele vai ser treinado e aguardar instruções para a próxima batalha. Essa próxima batalha vai ser decidida justamente pela adesão de outras nacionalidades à guerra. Quando a Itália começa a definhar, porque ela entra na guerra contra a Grécia não tinha nada a ver com a batalha, no entanto os fascistas italianos tentaram dar pau na Grécia e apanharam, eles recuam e a Grécia volta para sua neutralidade. Os brasileiros então são incumbidos da tarefa de acabar de uma vez por todas com as tropas italianas nos Alpes italianos e ali na região da Florença e da Montesa. Como se não fosse difícil bastante já lutar nessas condições, o Brasil foi extremamente mal equipado para lutar no inverno das montanhas italianas. Fato curioso aqui,
os americanos, eles têm dentro do exército dele vários tipos de rações militares, tá? E não estou falando de ração para cachorro, estou falando da ração que você come. Eles chamam de ração essas refeições prontas que são entregues aos soldados. Eles tinham o A, o B e o C. A ração tipo A é uma ração feita para você durar o dia inteiro, né? Uma refeição completa com almoço, janta, café da manhã. A ração tipo B é uma ração já da questão emergencial, que ela só tem um almoço. E a ração tipo C é uma ração para lanche, né? É um lanchinho que você vai tomar, uma bolachinha, um suco, uma geleia e tal. O Brasil só recebeu ração tipo C para lutar no inverno. Então já tivemos aí o primeiro problema, que era a subnutrição das tropas. Segundo, a maioria das tropas alocadas, dos 23.344 soldados que foram lutar na guerra, grande parte deles vinham de regiões quentes, né? Tanto o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. Alguns faziam parte da região Sul e Sudeste, mas esses, por exemplo, já não enfrentaram tanto problemas com a questão do clima. Mas a maioria, por ser de questão de clima quente, vão passar maus bocados na neve. Gente, imagina só, o cuiabano indo lutar nos Alpes da Itália. A gente nunca viu neve. A questão do ar rarefeito também é muito complicado. Se aqui nós moramos em um buraco, lá eles moram no topo da montanha. Então essas dificuldades levaram o Brasil nas primeiras batalhas, por exemplo, a sofrer pesadas baixas, a moral vai cair muito forte e as tropas vão começar ali a encontrar novas maneiras, e aí eu acho que o Brasil se destaca da maneira incrível a lutar na guerra. A primeira delas foi que, já que nós não temos comida, nós vamos começar a procurar comida. Então era muito normal, e isso aí é um fato, eu particularmente acho engraçado, alguns acham trágico, que o brasileiro ele começou a de repente sumir galinha do quartel dos americanos, começou a sumir ração, que a gente começou a pegar ali por baixo dos panos, né, uma ração melhor que os americanos guardavam só para ele, os animais também que eram usados só para o banquete de oficiais americanos. Os brasileiros começaram a surrupiar para poder manter-se na guerra e lutando tranquilamente. Os americanos, basicamente, a partir desse momento, começam a ter uma ojeriza aos soldados brasileiros, porque falam que nós somos um bando de baderneiros, bagunceiros e ladrões, né? Mas a gente sabe muito bem que o brasileiro, na verdade, ele estava dando um jeito de sobreviver naquele clima tão inóspito e perigoso que era uma guerra em clima diferente, em altitude muito mais alta. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil ainda se deu muito bem na guerra, cara. Impressionante como, mesmo apesar de todas as dificuldades, os soldados brasileiros mostraram que eles eram muito mais do que capazes de conseguir conquistar vitórias e tomar os locais ali que os americanos até então não tinham conseguido. Imagina só, toda aquela região alpina, que é onde ficam os Alpes italianos, cara, o brasileiro teve que andar de esqui para conseguir chegar na batalha, e mesmo assim, os episódios de heroísmo, de altruísmo, de determinação dos pracinhas foram inclusive mais tarde reconhecido pela tropa americana, pelo general americano ali da Itália, e ele vai reconhecer que os brasileiros são sim uma tropa muito heróica, que mesmo apesar de ser subestimada, mal equipada e subnutrida, conseguiu vencer uma batalha que os americanos tão bem preparados não tinham conseguido ainda. E existe ainda a ideia, por exemplo, de que o brasileiro só lutou contra a segunda classe de soldado, que é mentira. Monte Castelo não era ocupada só por italianos, tinha ali um destacamento da SS que era a tropa de elite da Wehrmacht, que é a tropa alemã. Então nós, com pouca munição, com pouca comida, dando nosso jeito, conseguimos vencer da elite da tropa ali no exército do exército italiano e do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial lá na Itália, tá? Essa é a grande importância da participação da FEB no Brasil. Infelizmente, nós temos uma cultura de depreciar a participação dos nossos pracinhas e dos nossos expedicionários durante a Segunda Guerra Mundial, o que é uma grande tristeza, porque até mesmo a Itália destaca o heroísmo dos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Até mesmo os alemães destacam o heroísmo dos brasileiros na participação na Segunda Guerra Mundial. Pode ser, claro, que nós não tínhamos um contingente tão grande de participação em termos de exército nem de equipamento, mas nem por isso deixamos de cumprir o nosso papel durante a luta pela liberdade e pela democracia do mundo, tá? Pessoal, vou terminar nossa aula hoje por aqui. Um beijo, um abraço. A atividade estará da mesma forma que antes lá na plataforma ou na Classroom, tá?
É só entrar lá, dar uma olhadinha, fazer no caderno, tirar foto e mandar para mim no e-mail. Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.